Cara, tenho certeza que o título desse vídeo te deixou curioso, né? Pois é, então fica comigo após a vinheta que eu vou te passar alguns fatores que vão ajudar muito você a acertar mais questões. Roda a vinheta aí! E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje a gente vai começar a desmembrar o Código de Trânsito Brasileiro. Eu sou o Professor Renatão e é um imenso prazer ter você aqui comigo. Vamos começar então? Vamos lá! Então a gente vai começar aí ver o Código de Trânsito, tá? Cara, o Código de Trânsito ele é bem tranquilo para concurso público, tá? Porém, ele tem pegadinhas aí que, cara, é direto, tá? E a gente vai mostrando elas aqui para vocês, beleza? Então, Código de Trânsito Brasileiro, ok? Capítulo 1 vai tratar das disposições preliminares. O que é preliminares, professor? Cara, são as primeiras informações, beleza? Olha só. O artigo 1º diz o seguinte: o Código de Trânsito de qualquer natureza, ó, qualquer natureza, já está aqui, ó, sempre destacado as informações importantes que a banca troca, a gente já destaca aí para você, ó, nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código, ok? Então, de qualquer natureza. Então, qual é a palavra que você tem que se atentar? De qualquer natureza. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por quem? Olha só, por pessoas, por veículos, por animais, isolados ou em grupo. Então são, ó, 3, tá? Isolados ou em grupo, tá? Conduzidos ou não. Pode ter o seu guia ali, o seu boiadeiro, ou não. Pode ser que eles pularam a boiada lá e adentraram aí na via. Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, mesmo o cara parado, ele está numa situação de trânsito, ok? Mas eu não estou transitando, mas beleza, mas você se encontra numa situação de trânsito, você está na via de trânsito, tá? Vamos lá então, ó. Parágrafo 2º. O trânsito, ó, em condições seguras é um direito de todos. O trânsito em condições seguras é um direito de todos. E dever de quem? Dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Anota aí, bisonhão, dever do Sistema Nacional de Trânsito. A segurança é um dever do Sistema Nacional de Trânsito. Isso vai cair na prova, ok? A esses cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Claro, né? O Departamento de Trânsito Municipal vai cuidar do trânsito municipal. O Departamento Estadual vai cuidar do trânsito das rodovias estaduais, né? E o federal vai cuidar do Brasil todo? Não, vai cuidar da jurisdição federal, das BR, das vias federais. Tranquilo? Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente. Olha aqui, destacado, ó, objetivamente. Então, eles sempre vão responder de acordo com as suas respectivas competências. Beleza? Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então quer dizer que se eu bater com um carro num buracão, eu posso recorrer? Pode. O Estado é responsável? É, tá? Pá, professor, nunca vi ninguém falar disso, nunca vi ninguém fazer isso. Pois é, cara, por isso que você está aqui colado no Professor Renatão, para você saber tudo o que as outras pessoas comuns não sabem e o que o seu concorrente não vai saber no dia da prova. Beleza? Sigamos então, que é na subida que a canela engrossa, galera. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, olha só, onde é que está a palavrinha aqui, ó, que vai ser trocada na prova? Vão dizer que dão preferência, não, dão prioridade. Depois a gente vai fazer essa distinção para você não errar mais, tá? Prioridade. Agora sim, o artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. E trouxe aí várias definições, né? São vias terrestres, urbanas e rurais, e isso lá na frente a gente vai ter uma distinção dessas vias urbanas e vias rurais, não é o momento, tá? E aqui ela trouxe, ó, aqui ela generalizou, não fez essa divisão nesse momento, certo? Beleza, aí trouxe as ruas, as avenidas, os logradouros, né, as praças e por aí afora. Parágrafo único, esse aqui não cai, cara, esse aqui não cai, não. Isso aqui simplesmente despenca nas provas, tá? E se você não quer depender de ir para o Big Brother, né, sei lá, cara, pelo amor de Deus, eu não vejo, mas eu não vejo mesmo. Eu só estou falando porque está dando muita repercussão e a gente vê, tá passando no Instagram, tem notícia disso aí, tá ouvindo na rádio, tem notícia disso aí, então, cara, esquece o Big Brother aí e vamos estudar porque os caras lá estão com a vida ganha e você ainda não, isso aqui não cai, isso aqui despenca, tá? E eu fiz essa chamada do Big Brother só para colocar lá no título do YouTube alguma coisa do Big Brother que eu vou bolar ainda, beleza? Parágrafo único. Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres, ó, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidade autônomas. O que é isso? Os condomínios privados, tá? Pô, mas não pode? Pode sim, tá? Dentro do condomínio privado, as ruas são consideradas vias terrestres públicas. E as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados ou de uso coletivo. Inclusive, estacionamento de supermercado também é considerado uma via aberta à circulação, uma via pública, mesmo o mercado sendo privado para muitas áreas do direito, né? Para litígios, se roubou um carro lá dentro, causou um acidente, causou uma morte, aplica-se sim o CTB, beleza? Artigo 3º. As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores de veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Então, ó, são aplicadas a qualquer veículo e também aos seus proprietários, né, e aos condutores. Às vezes você pode ser responsável pelo acidente pelo simples fato de você ser o proprietário do veículo, né? Vamos supor que seja constatado que o acidente ocorreu por má conservação dos pneus. Os pneus estavam careca, né? Não pode, beleza? E olha só, aqui a gente tem um mapa para você, tá? O CTB, né? Ele traz o conceito de trânsito. Então é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, certo? Esses animais podem ser isolados ou não, ou conduzidos ou não, tá? Para esses fins, né? A gente considera a circulação, a parada, o estacionamento e a operação de carga e descarga, ok? Se acontecer um acidente aí enquanto é realizada uma operação de carga e descarga, também aplica-se o CTB, tá? E aqui, ó, o CTB também traz as vias terrestres, né? Que ela é aplicada em todo o território nacional. E o que considera-se aí via terrestres, né? As praias abertas à circulação pública, as vias internas dos condomínios constituídos por unidades autônomas
e as vias e áreas de estacionamento privados ou de uso coletivo também são considerados via terrestre. Então, olha aqui, ó, nosso mapinha está trazendo bem distinto aí para você cada informação importante, ok? E o que mais que a gente viu nessa aula de hoje? Ó, o trânsito, ele precisa ser em condições seguras. Ele é um direito de todos, dever dos órgãos. Tá vendo o pulmão aqui, ó, dos órgãos? É dever do meu pulmão? Não, professor. Não, bisonhão. É dever dos órgãos públicos cuidarem do trânsito, ok? E das entidades do Sistema Nacional. Ó, entidade, um espírito, tá ali, ó. Entidade do Sistema Nacional. Então você vai lembrar o seguinte: do trânsito, tá? Vai lembrar do quê? Da balancinha da justiça, do pulmão e do fantasminha, ok? E também precisa aqui adotar as medidas de segurança para assegurar esse direito, né? Adotar as medidas necessárias para assegurar esse direito. E agora tem aquela questão marota pra gente. Vamos lá? Olha só. Questão número 1. Segundo o artigo 2º do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, a superfície terrestre por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pistas de rolamento, acostamento, calçadas ou passeios públicos, ilhas e canteiros centrais, recebe a definição de item A, estrada, B, rodovia, C, vias terrestres, D, vias extraterrestres. E aí, conseguiu identificar qual é a alternativa certa? Cara, a alternativa letra C, vias terrestres, tá? O bom é que essa questão já trouxe até a referência do artigo para a gente fazer análise. Olha só, artigo 2º, são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, ó, são vias terrestres. Olha aqui, ó, vias terrestres, tá? Os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circulações especiais, gabarito letra C. No artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, ele trata do Sistema Nacional de Trânsito, né, das disposições gerais. Então a gente viu as disposições preliminares, agora a gente vai para as disposições gerais, tá? E depois, você sabe, a gente vai responder aquela questãozinha marota. O artigo 5º diz o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos. Então olha só onde é que pode vir a primeira questão da prova. O Conjunto Nacional de Trânsito é um órgão só, autônomo, que responde por todo o Departamento de Trânsito, responde por todas as normativas de circulação e conduta. Não, não é um órgão só, é um conjunto de órgãos. Entidades de quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de, e agora anota aí, planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem dos condutores. Então trata dos veículos e dos condutores. Educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento das infrações e de recursos e aplicações das penalidades. Viu porque é um conjunto de órgãos? Porque são vários setores, ok? O setor que fiscaliza, ele não vai fazer o recurso das infrações. O setor que pesquisa, ele não vai fazer fiscalização. Então são um conjunto de órgãos, são vários órgãos que trabalham em conjunto para manter todo o Sistema Nacional de Trânsito em funcionamento, ok? Entendido? Olha só, artigo 6º, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui cai muito em prova, tá? Objetivos do Sistema Nacional de Trânsito: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Então, ó, o Sistema Nacional de Trânsito, ele estabelece diretrizes,
Sistema Nacional de Trânsito estabelece diretrizes. O que é importante está em verde aí, ó, para você, olha aqui, ó, para você não errar, ok? Estabelece diretrizes. O Sistema Nacional de Trânsito, ele fixa, Sistema Nacional de Trânsito fixa, mediante normas, isso que eu estou repetindo é para você anotar aí no seu material, tá? Normas e procedimentos e padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Então ele vai fixar, ele vai executar, o Sistema Nacional de Trânsito, ele vai executar. Se vier a pergunta na prova com um objetivo, executar, não. O objetivo é fixar, ok? 3. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informação entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então ele estabelece, olha só, 2 vezes a palavra estabelecer e 1 vez a palavra fixar. Tá? As informações entre os diversos órgãos, ok? Informações entre os diversos órgãos que a gente viu logo acima, essas funções aqui que esses órgãos executam. Beleza? Certo? Vamos lá então. Artigo 7º. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Olha só, composição importantíssimo, tá? O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aí você vai anotar aí no seu material, CONTRAN, coordenador do sistema de órgão máximo, normativo e consultivo. O que cai na prova? CONTRAN é normativo e consultivo. CONTRAN é normativo e consultivo. CONTRAN é normativo e consultivo. Órgão máximo, normativo e consultivo, tá? 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, os CETRAN, e os Conselhos de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRADIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Olha só, normativo e consultivo, ambos são. Os que são coordenadores são os 2 que vêm abaixo, o CETRAN e o CONTRADIF. O CONTRAN é o órgão máximo, normativo e consultivo, tá? Os CETRAN e o CONTRADIF são normativos, consultivos e coordenadores. Eles estão abaixo, eles dão coordenado. Ó, vocês vão lá, fazem isso, vocês vão lá, fazem isso, né? Entre aspas aí para você entender. CONTRAN, órgão máximo. O CETRAN e o CONTRADIF, normativos, consultivos e coordenadores, ok? Sigamos aí então, vamos lá. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ó, os órgãos executivos dos 3 entes federados, né? Dos Estados, do Distrito Federal e do município, né? 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Também compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Olha aqui, ó, estou mostrando aqui para você, beleza? 5. A Polícia Rodoviária Federal. Cara, isso aqui é na cara, isso aqui é óbvio, né? Aonde pode gerar dúvidas, né? Aqui, ó, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal compõem, sim, compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Olha aqui o que a gente está estudando, artigo 7, certo? Que são os seguintes órgãos que compõem, tá? E aqui, ó, o 7, as juntas administrativas de recursos de infrações, a JARE, também compõem o Sistema Nacional de Trânsito, ok? Tranquilinho aí, faça essas anotações aí no seu material, destaquei aqui os pontos onde costumam ser mais cobrados em provas, ok? Vamos lá, ó, artigo 7A. A autoridade portuária ou entidade concessionária de porto organizado poderá, não é uma obrigatoriedade, é uma faculdade, poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, tá? Com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados para fins específicos de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. O que isso quer dizer? Se tem um porto, né, uma grande área, mesmo esse porto sendo privado, certo?
pode ser aplicado o CTB. O porto pode, inclusive, solicitar aos órgãos estaduais e municipais para que dentro desse porto haja uma fiscalização para que se cumpra aí sim o Código de Trânsito. Parágrafo 1º. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegários, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito interno. Então, se ele firmar esse convênio, vai valer aí por toda a área do porto, certo? E agora aí a gente vai ver uma questão do Código Brasileiro de Trânsito da Banca CESP para ver como esse material é cobrado nos concursos. Vamos lá? Questão aí pra gente, Detran do Distrito Federal. Julgue o item a seguir de acordo com o dispositivo do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro aplica-se aos transportes marítimos e aéreos. E aí, querido estudante, questão certa ou questão errada? A gente acabou de ver no artigo 7º aí que pode ser firmados convênios, né, para a atuação dos órgãos de fiscalização dentro dos portos, certo? A gente viu isso na aula. Os aviões e aéreos, né, eles também transitam ali na pista. E o Código de Trânsito fala o seguinte, lá no seu artigo 1º, trânsito de qualquer natureza. O trânsito de qualquer natureza, tá? Fala lá no artigo 1º. E aí, questão certa ou questão errada? Trânsito de qualquer natureza, aqui fala marítimos e aéreos. Questão certa ou questão errada? Cara, questão errada. Por quê? Olha só, eu vou mostrar aqui o comentário para você. Temos a resposta no artigo 1º desta lei, Código de Trânsito. O artigo 1º diz o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Olha só, nas vias terrestres. Eu induzi você ao erro a você pensar do território nacional aberto à circulação, rege-se por esse código. Percebeu o destaque em vias terrestres? Assim, não há nada regulamentando sobre o trânsito que venha ocorrer no ar ou sobre a água, para a expressão território nacional. Na parte do direito penal, se você cometer um crime dentro de uma aeronave brasileira, sobrevoando território brasileiro, questão de territorialidade, extraterritorialidade, aí beleza, mas o Código de Trânsito, aí até tem umas apurações assim, tá? Mas o Código de Trânsito brasileiro é de qualquer natureza nas vias terrestres e nas vias privadas, né, dos condomínios autônomos ou nos portos, quando há esse convênio, tá? Aí sim aplica-se, tá, o Código de Trânsito. Não estamos falando de crime, tá? A parte de crime é diferente da aplicação do CTB, tá? Então o CTB aplica-se o Código de Trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Questão errada, beleza? Fechamos esse vídeo por aqui e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade.